Uma boa noite, estando aqui na TVC, canais 9 da Via Cabo e 14 da NET, o programa do SIMP. Este programa é de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP está localizado no Anchieta, 279, os telefones para contato 3028-7236, 3225-7236, o e-mail oficial do SIMP, simp@simpelotas.com.br. Aí, como já aparece no vídeo, o site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Quem quiser seguir o SIMP no Twitter, acesse twitter.com/simpelotas. Este programa ao vivo pode ser encontrado a partir da próxima segunda-feira no nosso canal de vídeos do YouTube, que é youtube.com/simpelotas. E quem tiver Facebook, procure por SIMP Pelotas e encontrará o canal por meio do Facebook do SIMP. Além deste programa na TVC, também às quintas-feiras o SIMP apresenta o seu programa de rádio na 104.5 FM, Rádio Com, programa Voz Trabalhadora, que também pode ser ouvido pelo site da Rádio Com, que é radiocom.org.br. Então, boa noite de novo a todos e a todas, e uma boa noite ao Thiago. Boa noite, Douglas, boa noite a todos os colegas municipários em especial, e também a todos que acompanham a programação aqui diária da TVC e o nosso programa semanalmente. Estamos aqui mais uma vez apresentando o programa do SIMP, ao vivo, hoje, no último dia do mês de agosto, 31 de agosto de 2012. Sempre lembrando, conforme já encontra-se aí na tela, os dois telefones de contato para que você nos ajude a construir o programa até às 20 horas. Então, através desses dois números, 9122-8820 e 9155-2080, você poderá enviar mensagens de texto, sugerindo, criticando, tirando as suas dúvidas, ou seja, mandando a sua sugestão, inclusive, para que até às 20 horas possamos conduzir o programa, claro, com a sua participação. Essa é a sua forma de participar ao vivo conosco, através do envio de mensagens de texto. Então, hoje, nesse dia 31, temos um programa com muitos informes, alguns itens de pauta e importantes informações para a categoria dos municipários. Reforçando o site do SIMP, que é a primeira ferramenta virtual que o SIMP, a partir dali, disponibiliza para as suas outras redes sociais as matérias publicadas diariamente. Então, o simpelotas.com.br. A partir dali, hoje, com diversas matérias, Thiago, e essa semana também diversas matérias incluídas no nosso site. Dali, rumo ao Facebook, ao Twitter, a gente ainda brinca, rumo ao Orkut, mas eu perguntei na última plenária se alguém tinha Orkut ainda. Quase que unânime, né? Não temos mais Orkut, mas ainda estamos mantendo a conta do Orkut, pelo menos para publicar as nossas matérias. É importante ressaltar também o Diário da Manhã, que publicou várias matérias nossas nessa semana na íntegra, algumas até com fotos. Também o site Amigos de Pelotas, que sempre dá ênfase às nossas matérias. Também outros canais de comunicação aí que, aproveitando a política sindical do SIMP, uma política séria, dando ênfase às nossas matérias aí sobre denúncia, sobre política propositiva do SIMP, sobre as plenárias, as mobilizações, a organização do debate, tantas outras pautas que o SIMP esteve na semana principalmente organizando, cada semana elementos novos para a gente discutir, Claro que algumas pautas se repetem nas semanas, especificamente por não avançar, mas agora temos muito aí dedicados ao debate, fazendo reuniões com os candidatos, fazendo debates com os candidatos sobre a nossa pauta, plataforma. Então tem vários elementos aí que podem ser encontrados algumas matérias no site do SIMP. Quem quiser cadastrar para receber as matérias do SIMP no seu e-mail, envie um e-mail para o simp@simpelotas.com.br e peça para ficar cadastrada no e-mail, que diariamente, além de colocar nas nossas ferramentas de comunicação, a gente divulga por meio do e-mail também as nossas matérias, Thiago? É verdade, Douglas. Como o Douglas bem ressaltou, nós estamos produzindo matérias quase que diariamente. Então, todas as nossas mídias eletrônicas, nós estamos sempre colocando de forma ágil e rápida tais matérias. Então, tão logo nós as façamos, a gente as coloca já publicizadas em todas as redes sociais, mandamos para a imprensa como um todo, como o Douglas falou. Então, quem acompanhou os jornais locais, mais especificamente hoje tem matérias do SIMP nos dois jornais, tanto Diário Popular como Diário da Manhã. Matérias estas que nós até escaneamos e mandamos a publicação dessas matérias para
todos os nossos e-mails que estão, na verdade, cadastrados conosco. Por isso a importância, como o Douglas ressalta, que aquela pessoa que não recebe o e-mail do SIMP é sinal que ela não tem o e-mail cadastrado. Então a gente sempre pede que, se a pessoa tem interesse em receber as nossas notícias nesta forma ágil e rápida, antes mesmo delas irem até para as próprias redes sociais, basta só enviar um e-mail para o nosso simp@simpelotas.com.br, que através do e-mail nós o cadastraremos e com certeza você passará a receber essas mensagens. E fruto de todas essas matérias que produzimos de segunda até hoje, serão temas abordados aqui neste programa. Lembramos que hoje, somente hoje à tarde, nós colocamos aí mais de 3 matérias atualizadas em todas as redes. Então, quem, além de estar acompanhando aqui nosso programa de TV, poderá olhar com mais tranquilidade essas 3 matérias que estaremos também elencando-as como item de pauta, através do nosso programa hoje aqui até às 20 horas. E o pagamento, Thiago? Fazia muito tempo que não se tinha um pagamento, né? Muito além do dia 5, digamos assim, né? Chegou-se a ter no ano passado pagamentos do dia 30, né, do decorrente mês, e este quarto dia útil, né, antecedendo para o primeiro, que daria às vezes dando dia 2, dia 3, né, e este pagamento do mês passado será o dia 10, né? Foi publicado, anteontem teve um senhor lá no SIM perguntando se já havia saído o pagamento, né, mas com uma expectativa que seria até o dia 6, dia 7 ou antes do feriado, né? Principalmente, né, e será o dia 10 o pagamento, né, e aí para todas as faixas, né, não tinha lido a matéria toda, mas para todas as faixas. Inclusive, Douglas, hoje à tarde já recebi uma mensagem no meu celular, não tinha identificação de quem era, mas acho que já era com propósito para o próprio programa de TV. E a mensagem era um questionamento referente a este tema, né? Se era legal a prefeitura fazer o pagamento no dia 10 de setembro. Legal é porque a prefeitura usa a prática que o pagamento de todas as faixas salariais tem que ser até o 5º dia útil. Como a semana que vem o 5º dia útil seria no dia 7 de setembro, sexta, como 7 de setembro é feriado nacional, então logo o 5º dia útil será segunda, dia 10. Claro, como o Douglas falou muito bem aqui, por diversas vezes a prefeitura... Sempre ao contrário, né? Tu sempre puxa... Exatamente. Principalmente quando se tratava, Douglas, de pagamento próximo a feriadões ou até pontos facultativos, a prefeitura antecipava um dia, no máximo 2, esse pagamento, justamente para que o servidor pudesse utilizar durante aquele feriadão, né, um pouco do que ele recebe, do que ele tem direito, né? E parece meio que uma coincidência nesse período, meio, entre aspas, meio tribulado por campanhas políticas e outros motivos mais que o governo deva ter, os seus motivos, né? Mas a resposta que nós temos aqui para dar para o telespectador ou para o servidor que me mandou a mensagem é justamente essa, está oficializado. O pagamento para todas as faixas salariais será dia 10 de setembro, segunda-feira, ou seja, no 5º dia útil, e não no 4º, que poderia ter sido no dia 6, ou seja, antes do feriado, para que as pessoas pudessem usufruir, né, do seu salário para utilizar no feriado. E, infelizmente, a prefeitura deixou para pós-feriado o pagamento. E daqui a pouco também começa a argumentar, né, porque a prefeitura tinha uma expectativa de mais de 30 milhões na venda da folha de pagamento. Vem argumentando já desde ano passado, ou mais anos anteriores, argumentando que não, a prioridade é manter a folha em dia, né, é manter o pagamento dos servidores. Daqui a pouco esse dia 10 também pode ser uma representação dessa própria discussão que o governo já vinha ressaltando, né? Ou seja, não paga no dia que costumeiramente já vinha pagando. Também a venda da folha não teve acho que teve 20% do que desejavam, nem isso, né? Pouco mais de 6 milhões de reais a venda da folha de pagamento. E a discussão que a gente já fez aqui é que isso não nos interessa em nada na melhoria da qualidade salarial, principalmente dos servidores, né, ou de serviços dos servidores, tendo em vista que há cerca de 5 anos vendeu por 25 milhões e nunca se viu literalmente a cor do dinheiro, né, nenhum investimento, né, claro, pelo menos em relação à vida funcional salarial dos servidores. Então, de repente, também é um elemento aí para a gente começar a ficar ligado, né? Claro. Com essa mês que vem também, atrasa, vai para o 6º dia útil, e aí sucessivamente começa essa discussão aí, né? Exatamente, principalmente nessa reta final de fim desta gestão, né, do governo Fetter, na qual não é candidato,
Mas, como o Douglas falou, este governo, ao longo dos 6 anos e meio, 7, sempre teve a característica de fazer o pagamento entre quarto e quinto dia útil. Horas era até a primeira faixa salarial de até R$1.000 no quarto dia útil e acima de R$1.000 no quinto. Depois, em alguns momentos, passou a unificar ambas faixas salariais no quinto dia útil. Mas o que chama atenção, Douglas, é que sempre quando era próximo a feriado, principalmente feriado mais prolongado, como é o caso da semana que vem, a prefeitura sempre teve esse cuidado ou trabalho, seja o nome que quiser dar, de pelo menos liberar o pagamento antes de tal feriado, antes de tal gozo da folga, do feriado. E este era o caso semana que vem. Tanto que o quarto dia útil é quinta-feira da semana que vem. Então podia fazer o pagamento na quinta. Mas é a iniciativa da prefeitura nesse sentido. O servidor já ganha pouco e ainda vai passar um feriadão inteiro ainda sem dinheiro, é para piorar mais ainda, né? Então a família quer ver os desfiles de 7 de setembro, né? De ver os desfiles sejam em bairros, seja na Avenida Bento Gonçalves, você quer levar sua família, seja para pegar o transporte coletivo ou gasolina no veículo, ou comer alguma coisa, já sabe que todos os servidores públicos vão estar sem dinheiro durante as comemorações da independência do nosso país, né? É verdade. Exatamente. Muito bem, eu recebi um toque aqui do nosso amigo e com certeza conhecido da grande parte da categoria, nosso querido chileno Héctor Rojas, né, que deu um toque aqui e provavelmente esteja assistindo na sua casa junto com a Juliana e a seu filhote, né, seu filhotinho, a Sofia, assistindo o nosso programa. Obrigado ao Héctor aí, que é o mais novo pelotense, literalmente, né, morando aqui na região do Fragata, lá, né, meu vizinho. Grande abraço, Héctor. Prazer aí tu e a tua família estarem nos assistindo. Mas, Douglas, a gente ressaltando, né, a importância das ferramentas eletrônicas do SIMP, um canal importantíssimo que temos no nosso site, para quem visita lá a nossa página www.simpelotas.com.br, quem acessa na primeira vez o site, que aparece a parte em branco com o logo do SIMP e no rodapé tem ali os acessos, tem um ali que chama-se Denuncie. Para vocês verem quanto esse canal é importante. Aquele item do nosso site Denuncie, né, é um canal para o servidor, justamente pela própria redundância do nome, fazer a denúncia, né, do seu local de trabalho, seja das condições de trabalho, seja por assédio, ou seja, é o espaço para denúncia do servidor público municipal e que não requer como campo obrigatório a identificação do servidor. Tem alguns que identificam porque querem, porque sabem que a gente garante o sigilo. O sigilo é absoluto. Isso. Mas esta semana, nós recebemos mais precisamente na quinta-feira, ontem, né, por este canal do Denuncie do SIMP, né, uma denúncia que agentes comunitários de saúde estão sofrendo assédio moral pelos seus chefes imediatos em uma das unidades básicas de saúde daqui de Pelotas. E justamente, como parte da denúncia, o que prova o assédio moral, se assim realmente estiver sendo relatado, né, conforme está relatado, que os colegas de trabalho, os agentes comunitários de saúde, ouvem frequentemente frases do tipo, no caso por parte dos seus chefes, vocês não são concursados, a qualquer momento vocês podem ser demitidos. E entre outras, né, outros tipos de perseguição, né, não só em forma oral, digamos assim, outros métodos de perseguição, de amedrontamento, de constrangimento. O assédio, justamente, ele configura essa repetição, essa quantidade de vezes, reiteradas vezes que ocorrem isso. E uma coisa que chama atenção no próprio relato da denúncia é que justamente isso faz com que vários colegas, né, muitas vezes se sintam amedrontados, e isso às vezes até cerceia o direito de reivindicar, de participar de atos, de mobilização, porque justamente os agentes comunitários de saúde têm uma peculiaridade, e que a gente já ressaltou até na própria Assembleia dos Agentes Comunitários de Saúde. Os agentes comunitários de saúde, eles não podem ser demitidos a qualquer título. Os agentes comunitários de saúde são servidores da prefeitura, passaram por um processo de seleção pública, é como se fosse o concurso, só que o método de seleção é igual de um concurso público para estatutário, teve provas de várias disciplinas, teve requisitos para provimento do cargo e passaram por ordem de classificação. Eles são servidores que passaram por processo de seleção pública no regime CLT, seletistas. Para estes servidores serem demitidos, e isso foi pergunta até no nosso site para uma outra pessoa, na qual a gente respondeu hoje pela tarde, também pelo site do SIMP, é que eles se enquadram conforme os demais servidores. Um servidor, para ser demitido, primeiro tem que ser aberto um processo administrativo. Algo que faça com que o chefe do setor, a prefeitura em geral,
abra um processo administrativo para o servidor, é porque há algum entendimento por parte do chefe, do executivo, que há algum problema, alguma infração num primeiro momento que esse servidor tenha cometido. Então, quando abre-se um inquérito administrativo, é ouvido o servidor, são ouvidas as partes, as testemunhas, é garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. Caso, após todo o processo jurídico na Procuradoria do município, fique confirmado que a pena do servidor ou a penalidade dele é passível de exoneração, somente nessas situações. Então, o agente comunitário de saúde se enquadra ao mesmo processo administrativo a todos os demais servidores da prefeitura e outra. Enquanto a prefeitura tiver esse convênio com o governo federal para oferecer à comunidade pelotense os serviços de estratégia de saúde da família, compõe, dentre esses serviços, aqueles executados pelos agentes comunitários de saúde. Então, Douglas, eu, enquanto diretores do SIMP, deixamos claro que é somente nessa hipótese que os agentes comunitários de saúde ou qualquer outro servidor possa vir a ser demitido. Eu acho que essa é uma garantia, né, Douglas? E na verdade isso é um esclarecimento para os assediadores, né? Que a gente está dando, né? Porque para quem se sente assediado, esse canal é super importante, né? Como o Thiago ressaltou, até por a gente privar aí da identidade da pessoa, né? E aí começar um processo investigativo, né? Essa questão dos seletistas a gente ouve não só na questão da saúde, no caso aqui da cidadania a gente ouve bastante isso, né? E às vezes uma falta de esclarecimento até para as pessoas também que são assediadas, né? Mas faz parte agora da nossa plataforma, né, Thiago, retomar essa discussão por meio de uma legislação municipal, né, que os candidatos se comprometam a fazer o que o Fetter não fez, que é sancionar uma lei municipal, né, que permita, através de uma regulamentação nossa, né, permita as pessoas se defenderem do assédio moral, permita que a gente possa coibir efetivamente o assédio moral dentro do serviço público, que hoje é disseminado, né, nas diversas secretarias que compõem aí, né, o serviço público municipal. Mas com certeza essa denúncia vai ser levada adiante, né, com um processo investigativo, né, preservando aí a identidade, né, e também dando uma repercussão e buscando efetivamente a penalização, né, do próprio assediador, né? Mas como o Thiago ressalta e como provavelmente os cartazes do SIMP em relação à mobilização, à manifestação, às assembleias gerais, né, a garantia pela lei orgânica do município, a participação sem nenhum prejuízo funcional. Diferente disso é denúncia mesmo, né, porque com certeza é perseguição. Tivemos aí a assembleia dos agentes comunitários de saúde, tivemos aí a assembleia da própria saúde como um todo, né, e se alguém se sentiu privado, né, por essa questão ressaltada aqui, ou por qualquer outro elemento, né, que tenha proibido, né, ou buscado inibir a pessoa de ir às nossas plenárias, tem que denunciar ao SIMP. O SIMP tem um corpo jurídico competente, né, que discute muito essas questões de assédio moral, né, acompanhando vários casos nas diversas secretarias que compõem a prefeitura. Então, com certeza, além de utilizar o denuncie, vá até o SIMP. Claro. Marca com o diretor lá, né, da mesma forma será, né, com certeza discutido este tema, né, preservando a identidade das pessoas. Que é o objetivo, né? E é uma prática que a gente já vem há muito tempo. Teve, até neste programa mesmo nosso de TV, por diversas vezes nós informamos aqui reuniões que tivemos com alguns secretários sobre o tema assédio moral, sobre denúncias, né? E uma prática que era bem constante. Eu acho que te lembras, Douglas, que por alguns secretários a primeira pergunta era: quem denunciou? Quem fez? Antes de saber, olha, que tipo de denúncia foi, que tipo de ato foi denunciado. Isso é uma pergunta meio que de assediador, né? Quem será que está se sentindo assediado, né? Pois é, porque antes do chefe do setor saber, olha, como é que chegou essa denúncia, o que é a denúncia em si, isso aí. Foi mais de uma pessoa? Tudo bem, isso é normal. Agora, a primeira pergunta para ti, quem foi? Quem foi? Me diz quem foi. Se a gente ouviu por telefone, ouviu por, né, quando a gente questionou por próprias reuniões. Parte-se do pressuposto. E ainda mais tendo um prefeito que vetou e lutou judicialmente a derrubada da lei que impedia a prática do assédio moral, as conclusões deixamos para os nossos colegas que estão nos assistindo fazerem, né? Mas na linha de informes, Douglas, segunda-feira agora, já falando dos secretários, segunda-feira agora pela manhã, teremos uma reunião com o secretário da Secretaria de Qualidade Ambiental, pela manhã, para tratarmos sobre os servidores que estão vinculados, que trabalham junto ao horto municipal, né? Que temos a informação aí que, a princípio, o
o segmento onde os servidores trabalham, mudaria-se o local de trabalho, né, e que isso poderia trazer aí um prejuízo aos servidores quanto à sua locomoção, e também não temos grandes esclarecimentos e nem o próprio site da Prefeitura informa sobre isso. Então, tendo em vista essa demanda, né, saber mais sobre essa possível mudança de localidade dos servidores lotados junto ao Horto Municipal, o SIMP agendou aí, mandou um ofício e prontamente o secretário de Qualidade Ambiental nos respondeu com este agendamento. Então, segunda pela manhã, a direção do SIMP estará reunida com o secretário de Qualidade Ambiental e com certeza no programa que vem de sexta-feira, no dia do feriado, haverá programa, não ao vivo, mas faremos ele quinta-feira gravado, ou seja, o mais atualizado possível. Então, sexta-feira às 8 horas, às 7 horas, você poderá acompanhar o nosso programa do SIMP aqui no dia do feriado e estaremos trazendo as imagens desta reunião de segunda-feira. Importante ressaltar, né, não deveria ser tão importante ressaltar, mas nesse caso se torna importante a agilidade que o secretário, né, acabou agendando esta reunião, né, e agradecer, porque não é uma prática comum, né, dos secretários municipais, sobretudo aqueles que têm mais problemas, digamos assim, né, de cunho de linha política. Claro. Por uma determinada secretaria. Então, agradecer fielmente ao secretário que agendou, né, rapidamente essa reunião, que a gente possa discutir esse tema, né, ter esclarecimento e poder debater com os próprios trabalhadores, né. Acho que a maioria dos trabalhadores, acredito eu, né, que sejam seletistas, né, discutir essa questão de carga horária, toda essa manutenção aí, né, de horário, de locomoção, tudo aí em relação aos servidores. Então, agradecer aí pela agilidade do agendamento. É verdade. E ainda nesta semana, mais precisamente hoje, Douglas, até uma surpresa bem agradável para o SIMP, para nós lá da direção. Até porque geralmente é o contrário, né? As surpresas são o contrário. São o contrário, exatamente. Em forma sempre de reivindicação, alguma reclamação. Questionamento mais violento. Exatamente. E aí, até para nossa surpresa, o SIMP recebeu hoje em mãos, lá na sede do SIMP, nós recebemos uma carta de uma mãe. Essa mãe, ela é mãe, consequentemente, de uma futura, né, professora do nosso município. Essa mãe que nos deixou uma carta, ela tem uma filha que foi recentemente aprovada no último concurso público para professora, só não nos disse na carta qual área, e que estava demorando demais para a sua filha ser nomeada. Então, esta mãe, junto à Secretaria de Administração e à Secretaria de Educação, buscou informações, o porquê da demora da nomeação de vários professores, sendo que ela tinha se baseado pela própria matéria do SIMP, e que foi tema aqui do nosso programa de TV, uns programas atrás, que foi uma matéria que o SIMP fez, onde o SIMP veiculou em todas as suas mídias, e foi publicado nos jornais locais, o levantamento que nós havíamos feito de todas as escolas do município, a falta de professores que havia em cada uma delas. Algumas escolas sem professores de determinadas disciplinas desde o início do ano letivo, desde março, independentemente da greve ou não. Então, tem escolas que até hoje funcionam sem professores de determinadas áreas, inclusive até a relação consta aqui, e esta mãe, indignada com a informação que ela recebeu, foi que ela recebeu a informação que muitos professores do recente concurso não são nomeados, porque ainda existem professores que constam na ficha funcional, que constam no cadastro da prefeitura, mas muitos nem estão mais na prefeitura. Muitos nem estão mais, porque muitos na prática nunca mais compareceram ao serviço, nunca pediu a exoneração, muitos professores não quiseram mais trabalhar para a prefeitura, nunca fizeram o procedimento administrativo correto, que é de desligamento da prefeitura. Então, nestes casos, são abertos processos administrativos contra estes servidores, por não saber, abandono de emprego, simplesmente a pessoa parou de ir ao trabalho. Só que enquanto não é concluído tal processo, consta como de fato e de presença inclui aquele professor no caso em questão. Claro, e aí, enquanto consta esse profissional, não cria a vacância, ou seja, não cria uma nova vaga para ser preenchida. E por causa dessa burocracia, impede que muitos venham a ser nomeados. Só que, independente disso, isso não é uma resposta também única, né, Douglas? Independentemente disso, o fato de várias escolas estarem sem tais profissionais e não há registro também em determinadas escolas que há um profissional ocupando tal cargo, bastaria sim a prefeitura apenas nomear pela relação existente daqueles profissionais que faltam naquelas escolas e nomeá-los.
E então essa mãe indignada com essa resposta que ela recebeu da prefeitura, por essa demora e por saber que há necessidade, pior é isso, é saber que todas as escolas têm alguma deficiência em alguma disciplina por não ter o profissional, ela manda uma carta agradecendo a iniciativa do SIMP, né, pelo SIMP ter divulgado essas informações, ela vê o SIMP como parceiro nessa luta, né, então ela anexa junto à sua carta a própria matéria em si do SIMP na íntegra. E, inclusive, no início, no caso, na inicial da matéria, né, ela relata justamente que ela ficou apavorada que existem professores que há mais de 8 anos, na prática, estão fora do município, mas constam como se estivessem em sala de aula. E aí vários profissionais que estão para ser nomeados não estão sendo e, consecutivamente, os alunos ficam prejudicados, Douglas. Verdade. É uma mãe indignada e, ao mesmo tempo, elogiando o nosso trabalho. É verdade. E é um caso que a gente pode agregar a todos os outros casos que a gente vem ressaltando aí ao longo, na própria matéria e ao longo dos programas, né, dessa falta de professores, né, dentro a questão dos contratos emergenciais, né, que não são emergenciais, se mantém, né, a emergência dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né, claro que a parte daqueles que acabaram incorporando, né, na sua carga horária mais 20 horas, por exemplo, né. Mas esse é mais um elemento, e um elemento com muita fundamentação. Está aqui, o SIMP tem aqui a ficha funcional, né, Tiago? Isso, tem de uma professora aí como exemplo. Dessa professora, dando exemplo aqui, né, de que ela nem mora mais em Pelotas. Acredito que o endereço que está aqui não seja de Pelotas. Então, é mais um elemento aí da falta de competência, né, administrativa, né, para poder resolver essas questões, né, e, enfim, a gente recebeu no site do SIMP, no e-mail do SIMP, no Facebook, né, questionamentos de pessoas que estão esperando, né, mais pessoas que estão esperando, né, e não chamam, né, está lá, leram a matéria do SIMP, falta na própria área que a pessoa passou no concurso, como por exemplo, e não é chamado. Então, são várias questões indignantes, né, que mantêm, né, as péssimas condições, às vezes, de um serviço público, né, apresentado, né, para a comunidade, né. Isso a gente está falando na questão da educação especificamente, né, mas com certeza em outras áreas, né, inclusive desde a organização do processo de concurso, né, vou dar um exemplo, a Secretaria de Cultura, acho que não tinha nem vaga prevista, sendo que existia necessidade, né, de recompor o pessoal dentro da Secretaria de Cultura, e no concurso não tinha vagas, né, para ocupar na Secretaria de Cultura. Eu lembro que era até uma reclamação do próprio secretário na época, né. Então, esta desorganização, né, essa incompetência, é claro que tem prazo para acabar, né, seguindo uma linha lógica que é o final do ano, mas a gente já vê que o fim do mandato do prefeito Fetter já vem acontecendo ao longo dos anos. Na prática, né? Na prática, né? Porque é uma incompetência instalada, né, e se repetindo, né, em várias secretarias. Sim, e aí culmina em prejudicando todos os alunos, prejudicando os futuros profissionais que são enquanto concursados, mas passaram por um processo intenso, seletivo, estudaram, se dedicaram, e muitas vezes tal incompetência acaba culminando no prejuízo para esses aprovados de nunca serem nomeados. Por quê, Douglas? Porque o concurso tem validade de 2 anos, renovável por igual período. Se em 4 anos a prefeitura, por tamanha incompetência, não os chama, aqueles, entre aspas, aprovados, venham a ter o seu processo de estudo, de seleção, de ter passado por mérito, prejudicados, de nunca vir a ser nomeados. Então a gente espera que este exemplo não venha a ser seguido pelos candidatos a prefeito, ou o próximo prefeiturável, que é um problema tremendo e que é simples de resolver porque basta estratégia, basta organização, né? E isso passa desde o chefe maior do executivo, que é o prefeito, até os secretários responsáveis, no caso a Secretaria de Educação, que nós vamos estar falando ao longo deste programa. É verdade. Refalando, né? Refalando, porque semana passada também foi, né? Está sucessivo esse tema. Nós recebemos uma mensagem aqui, Douglas, da Márcia, e a Márcia nos prestigia com a sua mensagem assim, ó: boa noite, muito bom programa. E o Refeisul sairá dia 5? Quando haverá a troca de banco da folha de pagamento? Obrigado, Márcia. Márcia, um grande abraço para ti, obrigado pela tua audiência. O Refeisul está confirmado, o depósito do valor será dia 5, então no próprio dia 5 já estará disponível o valor do vale de alimentação a todos os servidores da prefeitura, está confirmado. E quanto à troca da folha de pagamento para o Banco Santander, a prefeitura até agora não anunciou nenhuma ação respectivamente a isso, e mesmo quando ela venha a anunciar a troca de folha
do pagamento da folha para o Banco Santander, que é o banco que ganhou o pregão eletrônico, a licitação, mesmo assim está garantido a lei da portabilidade bancária, ou seja, se for de desejo seu, após a prefeitura tomar a ação de passar a folha efetivamente para o Santander, se for de seu desejo permanecer no Banrisul ou trocar para qualquer outro banco para receber o seu salário, a lei da portabilidade lhe garante, ou seja, você não precisará ficar obrigada a receber o seu salário no próprio Santander. Verdade, isso é uma dúvida que agora estava nessa semana na rua, um casal, né, me abordou, um casal de professores, né, ela aposentada e ele ainda na atividade, né, pedagógica, me perguntando exatamente sobre isso, né, porque afinal quando é o prazo, como é que vai ser, todo mundo vai ter que abrir a conta no Santander, não tem que abrir, o que eu faço para me manter no Banrisul ou indicar o meu banco, né, de preferência para receber o meu salário. Então tudo isso tem gerado muitas dúvidas nas pessoas, né? Uma coisa e o Santander só ganhou porque foi o único também. Isso é importante ressaltar, né? Podia ter oferecido 1 milhão que levava igual, né? Tinha ganhado. E tinha levado de barbada, né, Douglas? 6 milhões já é uma barbada, né? É verdade. Só lembrando, né, Douglas, que até a prefeitura de repente não se vê com pressa de passar para o Santander, de começar tais procedimentos que possam vir a ser requisitados, como tu falaste, até porque o contrato com o Banrisul é vigente até o fim desse ano. Claro. O contrato da prefeitura é de 5 anos e o 5º ano com o Banrisul é até o término de dezembro desse ano. Então a prefeitura, mesmo tendo a folha já vendida, e aí, Márcia, tu pode ficar tranquila nesse sentido, que quando chegar o momento oportuno de tais requisitos, a prefeitura vai anunciar, mas por enquanto ela não está nem se mexendo, digamos assim, porque está vigente o contrato com o Banrisul, que se estende até o final desse ano. Temos outra mensagem aqui, Douglas, da Daniela. Boa noite. Também estou esperando minha nomeação. Parabéns pelo programa. Abraço, Daniela. Está aí uma futura colega, na mesma situação. Verdade. E bem-vindo à luta, né? E esperamos que ela junto conosco, né? Esperamos que a chame, né? Na verdade. Mas, Douglas, nós temos aí mensagem ou não? Não, no momento não. Está muito bem. Então nós temos um vídeo, né, nessa sequência, como o Douglas falou, que nós vimos já desde o final de um mês de julho, numa sequência aí de plenárias, reuniões setoriais, assembleias. Nesta terça-feira à tarde, nós tivemos uma plenária com os professores dos ensinos médio, fundamental e educação infantil. Então esta plenária foi dia 28, terça à tarde, no auditório interno do Colégio Pelotense. Essa plenária funcionou num sistema de representações por escola. Então, estava sendo requisitado 5 professores por escola de ensino fundamental, 5 do Pelotense e 4 de cada escola de educação infantil. Desses 4 da educação infantil, eram 2 professores e 2 auxiliares. Então, vamos pedir para o Birinha, para ele soltar para nós o primeiro vídeo denominado Plenária dos Professores, dia 28, Plenária dos Professores e Auxiliares. Como falei no início, ela foi realizada no Pelotense, no auditório interno. Como o pessoal está vendo, uma assembleia, uma plenária, na verdade, bastante representativa, lotado o auditório interno, onde tivemos aí um encaminhamento de muitos itens mesmo, que comporão a plataforma dos municipários. Dentre aqueles já conhecidos, como o pagamento do piso, 1/3 fora da sala de aula, entrou novos elementos de muita importância. E também foi tomada como encaminhamento aí uma paralisação. Então, Douglas, podemos avaliar que foi muito construtiva essa plenária, né? É verdade, para aqueles que imaginavam que a pauta, né, alguns tinham dúvida, para que fazer uma plenária, por que plenária, inclusive, né, era um dos questionamentos, né, porque a pauta dos professores, a pauta da educação, no caso, né, do magistério já está dada, né, piso e terço, né, olha, neste dia aí a gente não, né, porque o Simp sabe que tem muitas demandas, né, mas acho que todo mundo teve uma grande surpresa na gama de elementos que serão agregados aí mais ao piso, mais ao terço, né, da carga horária, né, alguns elementos que a gente veio debatendo ao longo dos anos do governo municipal, né, outros elementos que as pessoas, a partir da sua realidade da escola, né, transformou aquilo de forma coletiva, né, e segunda-feira, segunda e terça serão 2 dias bem pesados, digamos assim, ao Simp, que é a organização de toda essa plataforma, né, os textos já começaram a ser construídos, né, todas as plenárias e assembleias, né, e neste da educação, o Simp
convidou na plenária para que aqueles que entregaram, principalmente os papezinhos na mesa, né, possam contribuir a partir das 13h30, né, lá no SIMP, para que possa contribuir nessa fundamentação dos temas. Foram muitos temas, né, alguns repetitivos, assim, no sentido de porque aí tu faz junta a demanda de uma escola e outra na mesma questão, mas para além da questão do piso e terço, muitas demandas, né, que irão compor aí a plataforma dos professores, né, e também dos auxiliares de educação infantil. Claro que algumas coisas que já são de interesse coletivo, né, tentam se reafirmar, né, na manutenção dos auxiliares de educação infantil na questão, né, do piso salarial nacional. Isso aí já está dado, né, já faz parte aí da política sindical do SIMP desde o sancionamento da lei do piso salarial nacional. E nesse dia nós anunciamos, Thiago, já podemos agregar a isso, a paralisação do dia 5, né, próximo dia 5, paralisação nacional, né, que faz parte aí da 6ª Marcha Nacional pela Educação, essa convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Então, dia 5 de setembro em Brasília, terá essa Marcha Nacional pela Educação. Como o SIMP não vai enviar ninguém para a marcha, né, a Brasília, né, e aqueles estados e municípios que não vão levar as pessoas a Brasília irão fazer as suas mobilizações locais, né? Então, o SIMP está convocando uma paralisação, né? Quem estiver aí já assistindo o programa, comece a divulgar, naturalmente no Facebook, site, a partir de segunda-feira a gente vai começar a divulgar. Provavelmente não vamos conseguir atingir todas as escolas devido às demandas que se tem, né, até o dia da paralisação com cartazes. Então, mas este canal de comunicação é oficial e está dizendo que o dia 5 é paralisação para os trabalhadores em educação. Para os trabalhadores em educação, né, e vou ressaltar aqui alguns elementos, né. Só a primeira programação em Brasília, do dia 5, será a concentração das 6 da manhã às 8h30 na torre de televisão, no eixo monumental. Depois o início da marcha às 9 horas da manhã até o Congresso Nacional, com previsão de encerramento às 14h30. Serão praticamente 3 quilômetros de marcha. Depois segue a vigília das 18 horas do dia 5 até as 3 da manhã do dia 6, na Praça dos Três Poderes. Então, o piso salarial nacional como referência de vantagens, né, também a jornada do terço, né, tudo isso que já faz parte aí nas nossas particularidades, digamos assim, e também reivindicando 10% do PIB, 10% do Produto Interno Bruto, a aprovação da destinação, né, destes 10% para a educação até 2020. E aqui uma propaganda aqui dizendo que o ministro da Educação, o Mercadante e a presidenta Dilma defendem a aplicação de 100% dos royalties do petróleo na educação para o cumprimento desta meta, né? Bom que seja esta forma, esta estratégia. E também o PNE, o Plano Nacional da Educação, aprovação integral no Senado do PNE, né, projeto de lei 8035 de 2010, já formulado e debatido por uma comissão especial. Atualmente o PNE enfrenta recurso revendo a decisão da comissão, que pretende levá-lo para a votação na Câmara de Deputados. A CNTE defende o cumprimento do acordo e a votação direta no Senado Federal, sem a necessidade, né, de passar pela Câmara dos Deputados. E também a discussão da carreira, valorização do plano de carreira para os profissionais da educação. A CNTE já propôs diretrizes claras sobre o tema disponíveis aqui. Só ressaltando que em Pelotas, né, nós temos uma deliberação de Assembleia, que é a não discussão nesse momento do plano de carreira, sim atualização somente perante o piso nacional e, naturalmente, uma carreira para os servidores de escola, para os funcionários de educação, principalmente ressaltando a questão do profissionário, essa qualificação que está sendo feita aí, não se tem muita clareza de como está esse processo, né, por uma inércia da própria Secretaria de Educação, como está o processo profissionário, mas que este curso, né, que já regulamenta quais são as áreas afins, né, dos trabalhadores de educação, dos funcionários de escola, que isso possa se tornar algo para avançar, né, para, enfim, tornar uma sustentação de carreira. Né? Lembrando, então, a atividade local que nós faremos aqui em Pelotas é dia 5 agora de setembro, paralisação dia inteiro, é nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Paralisação para quem? Para os trabalhadores em educação.
Então, dia 5, paralisação nos 3 turnos para os trabalhadores em educação. Com atividade, nós estaremos fazendo uma atividade às 10 horas da manhã, em frente à Prefeitura Municipal de Pelotas. Então, fique atento, segunda-feira estaremos divulgando em todas as nossas redes sociais, estaremos colocando nota no jornal, estaremos ligando para as escolas para informar melhor sobre esta paralisação que foi aprovada na plenária recente que vocês viram aí no vídeo. Então, paralisação nos 3 turnos, dia 5, para todos os trabalhadores em educação, com atividade às 10 horas da manhã em frente à Prefeitura. Tem mensagem aí, Tiago? Tem mensagem 2 aqui também. Vou ler uma e já passo para ti, então. A mesma colega Márcia, que havia nos mandado uma mensagem, mandou uma outra na seguinte linha: quando vai haver a reunião dos aposentados? Márcia, a pauta dos aposentados ela já está incluída na nossa plataforma dos municipários. Ou seja, a própria comissão do plano de carreira é composta por aposentados. Nós temos colegas aposentados que contribuíram e contribuem conosco até hoje para a formatação desse plano de tanto carreira. Tanto professores quanto funcionários. Exatamente, né? Tanto para professores como funcionários do quadro geral da Prefeitura, de todas as secretarias. Então, podemos citar alguns elementos. Extensão do Vale Alimentação para os aposentados, porque hoje são só os da ativa que recebem. Temos também, quando da aprovação, da discussão de plano de carreira, que os valores previstos lá na última forma de quando o servidor estiver se aposentando, a última faixa salarial que o servidor vai ter, ou seja, o seu mais alto grau de progressão previsto no plano de carreira, que tal valor também seja propiciado aos aposentados. Então, nós temos as demandas específicas dos aposentados, porque ela foi construída com representantes destes, né? Por isso que não haverá, na verdade, a necessidade de reunirmos agora uma plenária específica de aposentados, porque pois já fizemos isso num primeiro momento, e pode ficar tranquila que o tema aposentado e as reivindicações destes estão na nossa plataforma dos municipários. Tanto que uma das propostas do plano de carreira, além de equiparação para com os aposentados, é independentemente do regime jurídico, seja ele seletista ou seja ele estatutário. Que neste ano, no caso do plano de carreira, o prefeito Fetter Júnior excluiu todos os aposentados e seletistas, né, do plano de carreira. Vai lá, Douglas. Mas então uma mensagem aqui dizendo, né, sempre muito bom ler uma mensagem aqui da Suzeli, dizendo que estou assistindo ao melhor programa da TVC. Beijo a estes meninos maravilhosos. Muito obrigado, Suzeli. Suzeli, a queridíssima Suzeli, né, sempre muito atenta ao nosso programa aí, contribuindo fielmente, assim, ela elogia, né, e contribui com perguntas e críticas, né, isso é maravilhoso. E mais uma mensagem do final 0950 dizendo: as pessoas esperando nomeação e a escola pelotense sem professor. Tenho uma sobrinha no ensino médio sem professor. Gosto muito do programa. Uma boa noite a vocês. Obrigado pela mensagem também, né? Ressaltando mais um elemento aí, mais uma escola. Até porque naquela nossa matéria não saiu sobre o pelotense, que a gente não conseguiu as informações da demanda do pelotense, né? Mas sabia-se que praticamente em todas as escolas, né? Nem todas a gente conseguiu também as informações, mas em todas, em geral, sempre tem problemas, né, com uma falta de professores. E todas que nos forneceram informações, todas tinham alguma deficiência, né? Falta de professores em alguma disciplina. E o que mais chama atenção, algumas desde o início do ano letivo e outros até mais tempo. E aqui na questão do ensino médio, como é que fica a própria carga horária? O Enem, alguma coisa do tipo, né? Porque às vezes a carga horária acaba sendo dada, mas para essa necessidade do vestibular, aquela disciplina acaba não sendo, né, trabalhada e não sendo efetivamente trabalhada, né, para o próprio vestibular, né? É isso mesmo. Mas, Douglas, seguindo a nossa linha aqui de agenda que tivemos intensa essa semana, e assim vai ser daqui para frente, né? É verdade. Em relação ao grande debate aí com os candidatos a prefeito, o SIMP teve uma reunião ontem, pela manhã, lá na sua sede, com os coordenadores de campanha, ou seja, esses coordenadores que representaram os seus candidatos a prefeito, né? Para que o objetivo dessa reunião era da direção do SIMP apresentá-los as regras para o debate. Então foi uma reunião muito produtiva, onde os cinco representantes, né, os coordenadores de campanha dos 5 candidatos, todos se fizeram presentes e contribuíram muito conosco
conosco no sentido de colaboração mesmo. Foi uma reunião extremamente boa, pacífica, né, e colaboraram muito para que nós formatássemos e conseguimos finalizar, né, o molde, o jeito que será o debate, né, no dia 13 de setembro, às 14h30, com a abertura dos portões lá do Pelotense, às 13h30, 1h30 da tarde. Então, para registrar esta reunião, vamos pedir para o Birinha colocar o nosso segundo e último vídeo, que trata desta referida reunião de ontem pela manhã, que foi lá na sede do SIMP. Então, foi uma reunião muito produtiva mesmo, e na oportunidade conseguimos fechar um debate este que será muito rico, né, Douglas, que será composto de 4 blocos, o primeiro com a apresentação de todos os candidatos, o segundo onde serão feitas 9 perguntas para cada candidato, 9 perguntas que abranjam todos os servidores, um terceiro bloco onde um candidato perguntará para outro, que será sorteado, e um quarto bloco que serão as conclusões. Então foi muito produtiva e o legal é que todos os 5 estão confirmados, né, Douglas? É verdade, né? E ajustou-se pouco em relação à proposta do SIMP de regulamentação, né, das regras do debate, né? A gente usou como referência o debate de 2008, né, e naturalmente o de 2008 usou como referência o de 2004, e assim a gente tem um formato bem interessante, né, e organizado, né, e todos participaram aí desta, até porque quem não tivesse participado poderia participar do debate, só não discutir as regras, e por unanimidade aí todos, né, todos ressaltaram aí a importância de ter essas regras estabelecidas no dia do debate. A gente reforça aqui a mediação será do doutor professor Emerson Pazzi, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas, né, segundo ele, muito lisonjado, né, por ter recebido o convite do SIMP, né. O Emerson participou, né, como mediador dos debates de candidatos a reitor da Universidade Federal de Pelotas, né, com muita competência, com muita firmeza, né, firmeza essa que vai ser necessária, né, no dia do debate, né, tendo em vista aí a realidade que o serviço público, né, está em Pelotas e a necessidade de uma discussão efetiva e sincera, né, por parte dos candidatos. Então as pessoas não têm muito, né, não estão com muita paciência, né, para ouvir discurseira, ouvir promessas sem fundamentação concreta, né, de como vai ser fielmente aplicada uma determinada promessa de campanha ou um compromisso. Mas então acho que é importante, né, esta reunião que afirmou aí a participação de todos. Também convidamos aí o dia 13, né, este debate, como o Thiago já ressaltou, e 16 do segundo turno. Exato, você já tinha colocado, né, se houver segundo turno, né, dia 16 de outubro. Então é importante essa participação. Não sei se a gente vai passar pelos requisitos, né, para isso. Na verdade, não dá uma pincelada, já que são muitos, né? Mas é importante ressaltar que a partir da semana que vem o SIMP estará já indo em todos os locais de trabalho, todos os locais serão visitados e todos estarão afixados o cartaz para o debate. Então o cartaz conterá todas as informações, inclusive os requisitos para ingresso do debate. O que a gente, claro, pode adiantar aqui pelo tempo curto no programa de TV é que é um debate voltado somente para servidores ativos ou aposentados, da administração direta ou indireta. Quando a gente diz indireta, estão contemplados sim os servidores do SANEP, da Eterpel, da Coimpel, do Previpel, os servidores da Câmara Municipal de Vereadores. Então todos, é um debate para todos os servidores efetivos da Prefeitura de Pelotas. Não será permitida a entrada de cargos de confiança, de contratos administrativos, não será permitida também a participação de pessoas estranhas, no caso ao debate. Então, contratados temporariamente e de pessoas terceirizadas, ou seja, trabalhadores de empresas terceirizadas, não serão permitido o ingresso destas, porque o debate não é voltado para estas. A política de carreira, a política para os servidores, são somente para nós, servidores aposentados e ativos da administração direta e indireta, seja o regime seletista estatutário. Por isso que nós estamos exigindo, como requisito, a apresentação de contra-cheque mais documento oficial de identidade com foto ou carteira do SIMP, para quem tem a carteira do SIMP, que é o caso sócio. Então, quem quiser saber os requisitos, porque nós colocamos uma matéria tanto no site do SIMP como nas redes sociais e publicados no jornal, e ali informa quais são os requisitos, mas não são todos aqueles, basta você apenas cumprir um
só daqueles requisitos. Então, quem quiser saber na íntegra esses requisitos, né, acessa lá o site do SIMP, ou entra nas demais redes sociais, foi publicado nos jornais, ou semana que vem, como eu falei, nós vamos estar visitando os setores e vai ficar afixado o cartaz que esclarecerá quais são esses requisitos. Não é burocracia, é uma necessidade, né, Douglas? Porque requer organização, requer segurança e garantir a ampla e efetiva participação. Até porque é por isso que nós estamos chamando em forma de Assembleia Geral, que a pauta será o debate. Por que Assembleia Geral? Porque a Assembleia Geral garante o ponto e a presença de todos os servidores que estiverem trabalhando no turno da tarde. Ou seja, terão seu ponto garantido no debate, porque o debate é a Assembleia Geral dos Servidores. Então requer sim, por isso que o SIMP vai estar disponibilizando segurança, organização, esse procedimento prévio para que todos possam rapidamente acessar o auditório externo do Pelotense e poder de forma tranquila acompanhar o debate, Douglas. É verdade, né? Algumas pessoas até criticaram essa regulamentação para a entrada aí, né, que o SIMP fez, né? E algumas acho que não entenderam bem, né? Primeiro, porque embora seja uma Assembleia Geral para garantir o ponto, e esse é o objetivo de ser uma Assembleia Geral, né? Não é uma Assembleia comum do SIMP, né? Porque o SIMP, não vou dizer nós, porque claro, não foi nossa gestão, o SIMP em gestões passadas já enfrentou problemas, né, nesses dias de debate, onde cabos eleitorais participaram, né, CCs participaram efetivamente dos debates, com bandeiras, né, e isso ficou uma tensão, né, que não estava adequada à discussão ali naquele momento. Era uma discussão, né, de plateia de ir lá defender um determinado candidato ou outro, independente do que falasse. Então o SIMP, com muita responsabilidade, né, está fazendo minimamente esta regulamentação. Né, todos sabem que o contra-cheque é um documento oficial. Tanto o original ou impresso, a gente está garantindo original ou impresso, o original, né, no mínimo de maio, de meses atrás, né, para que sabe-se que atrasa muito a chegada dos contra-cheques nos locais, então o mínimo o de maio, e um contra-cheque impresso na internet, que naturalmente fácil de ser falsificado, né, tem que ter um carimbo oficial, seja da administração, seja do SIMP. Então, e principalmente a educação vai ter um tempo muito rico, né, para poder carimbar o seu contra-cheque. O dia 5 é paralisação, então a educação não pode dizer que não tenho tempo, não vou poder. O dia 5 é paralisação o dia inteiro. Em algum momento pode ir até o SIMP, ali do local da paralisação, são 3 quadros até o SIMP, imprime o seu contra-cheque, carimba o seu contra-cheque ali mesmo no SIMP ou na administração. Então, e naturalmente temos um tempo aí grande aí até o dia do debate para que os outros segmentos da categoria, as outras secretarias possam se organizar e ir até o SIMP, carimbar o seu contra-cheque, no caso de impresso, né, ou usar o seu contra-cheque original de maio para cá. Então, é uma regulamentação mínima para garantir o acesso de servidor público municipal ao debate. Os que forem estranhos à categoria, como o SIMP garantiu a vaga também do movimento sindical, né, pessoas mínimas por categoria do movimento sindical, a participação de vereadores, né, que já hoje são eleitos, e também aqueles da categoria, né, que porventura seja da categoria e candidatos. Então, o acesso dessas pessoas, imprensa local devidamente cadastrada. Então, existe uma formalidade que as pessoas têm que se organizarem, né, para poder participar do debate, que é um momento rico aí de questionamento, sobretudo, aos candidatos em relação à nossa pauta. Exatamente. Estamos aí na reta final do programa, faltando apenas 3 minutos para o término. Vou ler aqui as 3 mensagens restantes, Douglas, que é referente ao tema. Uma aqui rapidinho. E a Sandra havia perguntado, a gente já respondeu, a Sandra já havia perguntado aqui se o debate garante o ponto. Garante daqueles que trabalham à tarde, já que o debate iniciará às 14h30, mas os portões serão abertos às 13h30, 1h30 da tarde, e se estenderá até às 17h30, 18 horas, que é a previsão do término do debate. E aí outra pergunta na sequência, Douglas, é assim, é para todos a paralisação do dia 5 ou mais uma vez é somente do pessoal do piso, só do piso? Essa paralisação do dia 5 é para todos os trabalhadores da educação. Quando se fala mais uma vez é só para o piso, parece que soa aqui que não há paralisação para as demais categorias. Na verdade, houve muito. A greve desse ano, quem participou da greve geral, com certeza não teria dúvida de o porquê agora somente estará havendo uma paralisação para a educação. E é uma paralisação da Marcha Nacional pela Educação, né? Exatamente. Um tema específico, né? Exatamente, é um tema específico, não é uma proposta que está sendo tirada do nada. Na verdade, terminou a greve aqui da educação, a Prefeitura
comprometeu a pagar o piso e discutir com a categoria e não cumpriu esta promessa. Então essa paralisação é para atender uma chamada de um órgão que a gente sempre respeita, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é uma chamada unificada e apenas vamos atender a uma chamada nacional. E por último aqui, Douglas, não vou estar na cidade no dia 13. O debate vai ser gravado e exibido posteriormente. Somente o SIMP é que vai estar reservado a gravação na íntegra, a filmagem de todo o debate. Está expressamente proibido, né, a imprensa ou a assessoria de candidatos filmar o debate na íntegra. Poderá ser feito algumas tomadas de imagem para fins de registro, mas somente o SIMP terá a gravação na íntegra, exclusividade, e sim, com certeza, após primeiro ou segundo turno, o SIMP pode divulgar imagens, sim, né, reproduzir imagens do debate, até pelo seu canal de vídeos no YouTube, sem problema nenhum. E a última aqui para passar para ti, Douglas. E o Ministério Público serviu só para o fim da greve. É verdade, como a gente explicou no programa passado, o Ministério Público não agiu, também, né? Nem o Ministério Público do Trabalho, nem o Ministério Público Estadual se manifestaram até o momento, provando que não há interesse por parte destes, seja em mediar, seja em ajuizar uma ação contra a Prefeitura. E por último, e os vereadores do Partido X vão assistir? Olha, a questão aqui não é dos vereadores, de partido A ou B. Na verdade, aqui está... tem mandato já vigente, né? Os vereadores que têm mandato vigente, esses vão ter acesso ao debate, sem assessoria. Os vereadores vigentes. E os candidatos a vereador, que são servidores públicos, terão acesso porque eles são servidores públicos. Eles vão mostrar o contra-cheque e vão ingressar. Eles são servidores, mas estão quanto candidatos. Agora, a sua pergunta que direciona a um determinado partido, não, eu te respondo bem claro. Todos os partidos terão acesso. Os vereadores que compõem hoje a Câmara Municipal de Vereadores e aqueles que são candidatos, mas que são servidores públicos. Qual destes políticos está mais, acredito que a palavra seja essa, disposto a estender a mãozinha em direção aos professores? Beijos, Marilane. Obrigado, Marilane, pela mensagem. E deixa essa pergunta no ar. Com certeza o debate para algumas pessoas vai servir aí para avaliar sobre essa pergunta que fica aqui, né, no ar. Né? Não sei se vai dar tempo da gente falar na Secretaria de Educação, não vai dar, já apitou lá, né, mas semana que vem, né, com certeza hoje nós poderíamos falar da Secretaria de Educação e semana que vem falaríamos outra vez, então vamos deixar para semana que vem falar aí, né, da continuidade de não responder a nossa pauta, né, mas querendo que o CIMP responda uma pauta dela. Então semana que vem vamos falar sobre educação, sobre a questão também da Secretaria Municipal de Educação. Por isso acesse o site do SIMP, que lá consta a matéria que informa sobre o não pagamento das horas extras, que gerou aí uma matéria do SIMP, gerou aí uma boa atitude da administração em informar o porquê que a SMED não mandou, né, a folha, o envio das informações. Então quem quiser acessar lá na íntegra, visite o site do SIMP. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Boa noite a todos, até a próxima sexta.